Olá todo mundo, eu sou Giovanni do Monte. Vocês estão de volta ao Covil do Narrador e hoje é dia de jogar Altares. No último episódio, Alessandro da Forja do Porto estava participando ativamente, mas de forma abstrata. Nós não utilizamos o Alessandro no último vídeo. O que estava acontecendo? Uma batalha, um conflito em massa. Nós representamos a guerra entre as forças de Altaluz e do restante do reino de Altares, com as regras de outro sistema que tem especificamente mecânicas de combate em massa, para narrar essa parte onde esse exército avançou contra a cidade de Portão do Leste, que estava tomada pelo exército inimigo, e então conseguiu eliminar ou afugentar a maior parte desse exército inimigo. Ele foi completamente desmantelado. O que resta para Alessandro agora é saber o que será feito a seguir. Eu penso o seguinte: algumas semanas vão se passar ali na cidade de Portão do Leste. Alessandro vai participar com o exército da reconstrução dessa cidade, principalmente das suas defesas, tornar a cidade habitável em um propósito militar, levando em conta que se trata de uma cidade portuária. O estaleiro de Portão do Leste vai ser reerguido, reforçado, ampliado para construir naves de guerra, navios que vão singrar o mar e ir em busca do local de origem dos orcs que invadiram Altares. Durante esse tempo, algo muito importante vai acontecer. Eu acredito que a essa altura da campanha se torna bastante óbvio e bastante lógico, bastante coerente, né? Óbvio não é necessariamente, mas coerente com a campanha, que o Alessandro seja promovido. Por quê? Porque ele desempenhou, inclusive, uma função de liderança na retomada da vila de Nottingham, e eu acredito que ele é um dos personagens mais evidentes, por ele ser um personagem jogador já de alguma experiência dentro do exército de Altaluz e do restante de Altares. Então, eu considerei que ele poderia ganhar uma promoção de patente, algo equivalente a um oficial como um subtenente dentro desse exército. Eu não sei se seria adequado utilizar o termo, mas ele poderia se valer do termo de centurião, se o exército de Altares, por exemplo, se espelha no exército romano antigo. Nessa posição, Alessandro fica encarregado de treinar soldados e de preparar essas forças para um novo avanço, mas ele não consegue se distanciar da verdadeira missão dele como campeão de Altares. Ele tem que seguir adiante sozinho, em busca de respostas sobre a deusa Altares, que muito poucos no reino sabem que está enfraquecida e aprisionada em alguma dimensão por um deus cujo nome foi esquecido. E essa missão é só dele. Ele é o campeão de Altares. Ele foi profetizado acerca disso, né? Havia inclusive um oficial do exército, quando Portão do Leste, lá nos primeiros episódios, foi evacuada, que sabia da profecia sobre ele. Assim como uma velha senhora da espécie Patovic, que encontrou-se com ele na caravana de fuga de Portão do Leste em direção a Altaluz, a capital de Altares, e assim como a sacerdotisa Carmina da cidade de Altaluz. Então, ele está exercendo o seu papel, aceitou com honradez e com muito orgulho a função que lhe foi dada pelo exército para treinar e comandar um pelotão, não sei qual seria um regimento, qual seria o tamanho de pessoal, o significado, a palavra certa a utilizar.
E durante essas semanas ele esteve, então, nesse comando, principalmente para a reconstrução da cidade e a preparação desse exército. Mas ele está com a cabeça na verdadeira missão dele. E mais que isso, eu quero saber do oráculo, agora eu vou perguntar, se finalmente ele se encontra com os seus pais, que eram família que ele tinha na cidade de Portão do Leste. Eles ainda estavam em Portão do Leste, de repente como prisioneiros, como vítimas da guerra, porque ele não encontrou com eles nem no caminho de viagem, nem na cidade de Alta Luz quando ele chegou lá, e nem depois que ele voltou de suas missões no Pico da Sabedoria e no Pico do Valor. Ele não conseguiu encontrar seus pais. Essa vai ser a pergunta que eu vou fazer para começar o jogo agora. Ele encontra seus pais na cidade de Portão do Leste? Não. Não encontrou. Ele ainda está aflito pelo desaparecimento deles, mas esperançoso que eles estejam vivos. Entretanto, seu coração não está em paz. Agora eu quero saber o seguinte: ele vai, durante esse tempo, ser procurado pela sacerdotisa Carmina? Ela virá ao encontro dele para falar sobre sua missão como campeão de altares? Essa é a primeira, aliás, a segunda pergunta que vamos fazer hoje. Não, a sacerdotisa Carmina também não veio ao encontro dele. Existiria a possibilidade daquela senhora Patovic ter retornado à cidade de Portão do Leste durante esse tempo em que a cidade está sendo reconstruída, por qualquer que seja o motivo? Talvez a população de Portão do Leste esteja sendo encaminhada para cá de volta. Alguns estejam voltando por livre e espontânea vontade. Vamos verificar isso? Não, também. Existe mais alguém nas forças militares de altares reunidas ali agora em Portão do Leste, que é a sua principal base neste momento. Mais alguém que conheça a profecia feita em cima do nascimento de Alessandro da Forja do Porto? Vamos perguntar também para o oráculo. Não, também. Tá dando sempre 2, não importa se eu troco de dado, tá dando sempre 2. O oráculo não tá afim de colaborar hoje, hein? O oráculo não tá afim disso. Então está bem. O que o Alessandro vai fazer nesse tempo? Então vai se restringir às suas tarefas como militar, sendo a preparação agora de um regimento que está sob a sua tutela, e a reconstrução das defesas da cidade. Mas, ao final desse tempo, nós vamos verificar se acontece alguma coisa, algum evento de cidade, conforme as tabelas do jogo. Então, eu vou tomar como referência a zine que foi lançada pelo Thiago Junges para complementar ou suplementar o Altares segunda edição. Nessa zine tem um módulo de cenas extras, onde você pode andar pela cidade e coisas diferentes acontecerem. Vamos ver então se algo de especial vai acontecer com o Alessandro andando pela cidade de Portão do Leste. Branco, verde, vermelho. Eu estou andando por ruas extremamente limpas, onde em uma parede eu vou encontrar um cartaz colado, e essa rua por onde eu estou andando tem um poço
no meio dela. Bem, o que diz nesse cartaz que nós vamos achar ali? O cartaz fala, mas é um cartaz que está ali desde antes da invasão dos orcs à cidade do Portão do Leste, e é um cartaz que fala sobre a chegada de um festival que era previsto e que provavelmente o tempo dele já passou, mas vamos saber exatamente de que festival se tratava. Seria a Festa da Lua. E o Alessandro, olhando aquilo ali, fica pensando que a vida foi deixada para trás. A vida comum, onde haveria dança, música, enfeites por toda a cidade. E agora só resta o sentimento de perda e a ansiedade pela continuidade da guerra. Então vamos ver o seguinte. Ele segue caminhando pela cidade. Tá indo em direção ao quartel. Ou tá saindo do quartel em direção a alguma outra tarefa. Deixa eu ver o que ele tá fazendo. Ele tá indo em direção ao quartel. Vamos ver o que ele encontra no próximo. Mais uma cena aqui. Agora ele passa por ruas esburacadas com poças de água. Mas ele vê uma casa onde existem enfeites. Esses enfeites estão ali já há bastante tempo? Ou são coisa recente? Deixa eu verificar. São coisa recente? Não, estão ali há bastante tempo. Então, talvez esses enfeites que se vê nas paredes, próximo à janela, seja algo que já estivesse na intenção dos moradores dessa casa que ele visitou para se preparar para o Festival da Lua. E ele vê um PNJ, um personagem não jogador, nessa cena. E esse PNJ é um PNJ estrangeiro. Vamos ver do que se trata esse PNJ. Eu preciso descobrir idade, espécie e como ele está se vestindo. É um velho Ruma usando roupas comuns. Vou tentar interagir com ele e ver o que ele vai, o que ele está fazendo ali, o que esse velho está fazendo e do que vamos conversar. O velho me diz que ele está só passeando, mas ele está fazendo isso exatamente porque ele é ele vem de um reino aliado de Altares, muito próximo, e ele veio para ajudar nas tarefas de reconstrução do reino nas cidades e vilas que foram afetadas pela guerra. Mas no momento ele está só passeando, ele está conhecendo a cidade onde ele veio trabalhar. E ele fala comigo sobre dever e ordem, ele fala sobre a necessidade, a importância de agora estar no coração e na mente dos soldados. Ele olha para mim, obviamente ele vê a minha distinção militar. Ele fala sobre a importância da gente saber o porquê que nós estamos ali, para quem e por quê, para o futuro da nação, e não se perder desse dever, mesmo que
a cidade agora seja apenas uma lembrança do que ela já foi, e que o país tenha sido tão afetado, né, a nação, o reino tenha sido tão afetado pela guerra contra os orcs. E eu chego então adiante ao quartel. Vou perguntar ao oráculo se no quartel eu encontrarei com algum PNJ em especial ou apenas seguirão normalmente as tarefas do Alessandro. Não. Por este dia e pelos próximos dias, nada de especial acontece. Apenas toda essa preparação para avançar em direção ao mar e ir à origem dos orcs, dar guerra a eles, dar combate a eles com esse exército que vai, né, estar se preparando então para subir as embarcações. E nós estamos montando então as estratégias. O Alessandro participa das reuniões com os líderes do exército, aprendendo sobre mais estratégia de batalha, aprendendo como liderar e repassando ordens ao regimento que foi dado a ele em dever. E é isso. Então, no próximo episódio, nós vamos elaborar uma aventura no mar. Uma aventura em que as embarcações de Altares estarão indo em direção a encontrar com os inimigos, e vamos descobrir o que realmente vai acontecer.